A Folha de São Paulo, ela deu ontem um furo de reportagem que caiu como uma bomba, que está sendo encarado como uma catástrofe na campanha de Bolsonaro, porque pode definir o rumo dessas eleições. Plano de Guedes, ao qual eles tiveram acesso, prevê salário mínimo e aposentadoria sem correção pela inflação passada. É um sonho dos ultraliberais, como Paulo Guedes, fazer com que o salário mínimo deixe de existir, com que você não tenha mais o mínimo de um salário que tenha que ser pago. Isso é feito em etapas. E a próxima etapa que eles sonhavam fazer é deixar do salário mínimo ter um reajuste pela inflação do ano anterior, que é o que minimamente salva o poder de compra das pessoas. A Folha veio com essa notícia. Quando a Folha veio com essa notícia, ela começou a repercutir em vários outros sites. Aqui, por exemplo, o Congresso em Foco. Guedes propõe fim da correção do salário mínimo pela inflação, diz jornal. Nas redes sociais, o assunto explodiu. No Facebook se tornou o assunto mais comentado do Brasil. O Josias de Souza, do UOL, escreveu: campanha de Bolsonaro vê sabotagem e vazamento do plano de Guedes. No G1, foi dado também essa matéria. Como o Bolsonaro vai pagar a conta das bondades? Foi falado no G1 que a campanha do Bolsonaro estava ali desesperada, querendo entender por que Guedes tinha falado isso. Isso levou pânico para a campanha do Bolsonaro. E quando levou pânico para a campanha do Bolsonaro, a ordem foi: desmente. E aí Bolsonaro e Guedes ontem à noite deram entrevistas, só que quando deram a entrevista, o plano existe. Então eles não tinham como desmentir e criaram a seguinte narrativa. Eles falaram o seguinte: não, na verdade existe o plano, a gente quer desvincular, mas a gente quer fazer isso para poder subir o salário. Olha só, Bolsonaro confirma que Paulo Guedes quer desindexar, então ele confirmou que quer desindexar, reajuste de salário mínimo, mas diz que é para dar aumento acima da inflação. E vem depois Meirelles e Alckmin e falam o seguinte: não, é isso mesmo, eles querem diminuir. E tá confirmado. Vamos ver, Henrique Meirelles, ao propor, que foi ministro da Fazenda, não é qualquer um que tá falando, olha o lugar de fala, não é da chapa do Lula. Declarou o voto em Lula, mas nem do partido é. Ao propor uma reformulação do teto de gastos, alterando a forma de corrigir o salário mínimo e os benefícios previdenciários, aposentadoria, que são vinculados ao salário mínimo, o plano fiscal do atual governo para um próximo mandato joga nas costas da população a conta pelas medidas eleitoreiras. Ou seja, o pobre e o aposentado vão ter que pagar, não tendo reajuste do salário mínimo, pela maldade de Guedes. Aí vamos ver o que o Alckmin fala. Olha o que o Alckmin fala, vamos lá. Olha, acabo de voltar do Rio Grande do Sul e me deparei com uma notícia assustadora. O governo prepara um plano que, em caso de reeleição, pretende, por lei constitucional, vedar o reajuste real do salário mínimo e da aposentadoria, os vinculando à inflação prevista. Então esse plano de Guedes e Bolsonaro interfere na classe média inteira. Quem ganha 3, 4, 5 salários mínimos tem ali o seu salário também dependente do reajuste do salário mínimo. Ele está falando com 50 milhões de brasileiros e está falando o seguinte: eu vou fazer diminuir o valor real do seu salário mínimo. Se Guedes tivesse feito isso, exatamente a medida que ele propõe, no começo do governo Bolsonaro, seria já hoje quase 10% abaixo do que é. Meu irmão, quem ganha 2 salários mínimos, a gente está falando de quase R$250. Quem ganha 4 salários mínimos, a gente está falando de quase R$500 a menos por mês. Guedes está querendo fazer um ganho para os amiguinhos dele, que são os donos de empresa, meia dúzia de pessoas, 0,0000001 em cima dos aposentados, dos velhinhos e velhinhas, dos idosos, das pessoas que, enfim, têm ali algum tipo de deficiência, que não podem mais trabalhar, do BPC, do benefício de prestação continuada. Então agora é a hora, com essa informação, tomar uma medida que é tirar Bolsonaro do poder através do voto para preservar minimamente mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras que dependem desse salário mínimo. Se você quiser ajudar a postar isso nas redes, o que está acontecendo, explicar, ligar para tua tia, para o teu tio, que são aposentados, para os teus amigos, para pessoas que ganham salário mínimo, se você quiser fazer isso, faça. Envie os recortes, envie as mensagens, envie as postagens. E no final, coloque sempre uma hashtag: não mexa no meu salário.